Olá, meu nome é Luiz e vou aqui explanar sobre uma dúvida muito importante que muitas pessoas têm, que é: por que aprender SQL e PLSQL? Tá? Eu sou instrutor do curso de SQL e PLSQL, Banco de Dados Oracle 18C, e vou aqui explanar esse conceito. Aqui eu vou falar mais focadamente sobre o banco de dados da Oracle, tá? Mas isso não impede de os mesmos conceitos serem aplicados em outros determinados bancos, porque SQL ele segue um padrão, o padrão ANSI, e muitos bancos de dados seguem esse mesmo padrão, com algumas particularidades aí que são pacotes que eles colocaram para implementar como uma solução para facilitar no manuseio, tá? Mas por que aprender SQL e PLSQL? Vamos lá, sem mais delongas, dividir em duas partes. Primeiro, é uma linguagem que não é muito complexa e ela tem uma curva de aprendizado bem interessante, ou seja, não demanda grandes investimentos de tempo, mas é muito poderosa e precisa ser orquestrada com cautela em determinados momentos, principalmente quando afeta o tempo de resposta, a performance e alterações importantes. Continuando, pode trazer grandes economias de hardware para a empresa. O que eu quero dizer com isso é que o manuseio correto pode trazer grandes economias de hardware, porque quebras de conceitos de aplicações, de comandos, podem acontecer em alguns projetos. Podem acontecer porque simplesmente por uma demanda, um recurso, ou simplesmente uma sobreposição de regras, isso pode ser ocasionado uma quebra de conceitos ali e pode impactar em uma percepção errônea de aquisições de processadores de hardware pelo fato da alta demanda de recursos nesse meio. Pode ser simplesmente pela concepção errônea de uma determinada regra que segue um determinado percurso que não deveria ser feito, ou que demandando assim, no caso, muito mais tempo do que o esperado. E isso pode sim impactar numa percepção errônea sobre aquisições de processadores e de hardware para atender a demanda, tá? E muitas vezes pelo fato de não levar em consideração o crescimento a longo prazo das demandas de recursos que são utilizadas nas regras e simplesmente nas demandas que são absorvidas pelo banco de consultas e outras demandas de processamento, tá? Então isso é muito importante pontuar também. Continuando, aumenta a capacidade de resolver problemas utilizando o conhecimento SQL. Então, quando você tem a capacidade, você tem o conhecimento de lidar com a linguagem SQL, por mais que elas sejam simples, você consegue manipular utilizando todos os conceitos esperados para simplesmente colocá-los a favor de uma resolução de problema. E isso sim aumenta a sua capacidade de resolver problemas. Melhora a empregabilidade do profissional atuante. Agora falando aqui sobre profissional, tá? O mercado de trabalho já se encontra aquecido, mas também carente de pessoas que compreendam as partes de conceitos referentes ao banco de dados, de consultas referentes ao banco de dados, de como se manipular, como se criar, tá? E como confeccionar um programa utilizando a cautela esperada com o manuseio dos dados. Se você perde um banco de dados, você simplesmente perde o coração da sua empresa, o insumo da sua empresa, a funcionalidade da sua empresa. Então é muito importante que os profissionais de TI, os profissionais tenham essa qualificação necessária para lidar com essas informações. É uma linguagem muito utilizada no mercado. Falando do banco de dados, Oracle é utilizado em grandes empresas, grandes e médias empresas, e é utilizado tanto no mercado financeiro como também no mercado comercial, de logística, RH, commodities. Então é muito abrangente o banco de dados Oracle, utilizado por N empresas, porque eles entenderam que o banco de dados, no caso, é o coração, muitas vezes,
da empresa. Lá ele guarda muitos conteúdos que são pertinentes às regras de negócio específicas, que agrega valor à empresa. 6 é prover mais capacidade de manipular dados. Então, prover mais capacidade de manipular dados de uma empresa de forma mais performática, segura, mantendo a consistência das regras de negócio e integridade dos dados lógicos de forma adequada. E possuir a maestria necessária e o cuidado necessário na manipulação dos dados é muito importante. Evita gastos desnecessários de tempo. Tá? Porque muitas vezes, em determinado projeto, pela falta de não conhecimento de alguma instrução, ou de algum recurso, ou de algum comando, simplesmente há uma pesquisa, uma procura por ferramentas que atendam àquela demanda. Tá? Mas você tendo o conhecimento de SQL, você pode utilizar da melhor forma, propondo soluções que fazem sentido para o contexto do negócio da empresa. Tá? Vamos falar sobre o ambiente de trabalho. Muitas vezes, se você simplesmente está lá trabalhando com a parte de desenvolvimento de sistema ou simplesmente resgatando informações, trabalhando com BI, muitas vezes nós lidamos com problemas referentes a consultas, tá? Isso afeta desde como retornar, trazer a informação adequada no tempo esperado, quanto também chegar na informação adequada com as regras esperadas que foram colocadas, determinadas nos requisitos do sistema, ou simplesmente pelos key users, ou simplesmente pelas pessoas que solicitam, que são os usuários que nos passam. Tá? Nesse caso, se você tem uma boa compreensão de como manipular, de como utilizar corretamente esses dados, você não vai ter este problema. Então, evita gastos desnecessários de tempo. Muitas vezes é por falta de conhecimento. E que ocasiona o quê? Muitas pessoas ficam simplesmente recorrendo à internet quando tem um determinado problema, e isso impacta sim em um pouco de gasto de tempo para recorrer à informação ou chegar no ponto correto para dar a solução adequada para aquele problema. Se você tem os conceitos bem claros e os conhecimentos adequados referente a SQL, é muito importante, porque você vai não só ter a capacidade de resolver os problemas de forma correta e mais rápido, evitando também a perda de tempo para solucionar os problemas. Você vai ser um profissional muito mais rápido. É uma linguagem bem madura. Essa linguagem já vem desde a década de 70 e muito poucas alterações. Sim, teve uma paralisação, que é a paralisação ANSI, mas muito poucas alterações foram feitas mediante a esse tempo. Então se trata de uma linguagem bem madura. Aparentemente, com comandos simples, você simplesmente tem o poder de fazer grandes alterações dentro do seu portfólio de dados. Continuando, vamos falar por que aprender PSQL nesse momento. PLSQL proporciona rapidez, eficiência e segurança para os seus programas. Tá? Seus códigos podem ser armazenados em bancos de dados. Dessa forma, recursos do banco de dados podem ser utilizados para manipular e controlar a performance dessas estruturas. Tá? Porque disponibiliza vários recursos, no caso, que podem ser aplicados para verificar quais são as performances adequadas, como que está o andamento, o monitoramento dessas performances, desses recursos que estão dentro do banco de dados. Os programas não precisam ficar do lado do cliente, então ele fica simplesmente dentro do banco de dados, dentro do servidor do banco de dados. Isso tem uma determinada, as suas regras de negócio, uma determinada segurança. Portabilidade vantajosa. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que o banco de dados pode ser implementado em diversas plataformas, ou seja, sistemas operacionais com hardware e software diferentes, tá? E mesmo assim, o PLSQL é igual para todas. Então, seja eu colocando o banco de dados, instalando dentro da plataforma do Windows, ou colocando ele dentro da plataforma Linux, as regras, que é o PLSQL, as linguagens procedurais, são iguais para todas elas, ok?
Isso se falando de banco de dados Oracle também, tá? Falando aqui sobre um próximo ponto, a construção de aplicações eficientes para manipulação de grandes volumes de dados. Então, se sua empresa trabalha com um SGDB da Oracle, em específico, a principal vantagem de você criar em PSQL as regras dos programas em PLSQL é sem dúvida o fato da linguagem se tornar possível a manipulação, a construção de aplicações eficientes para a manipulação de grandes volumes de dados. Nesse caso, a gente está falando de tabelas com milhões ou bilhões de registros. Continuando. O programa PLSQL é executado dentro do banco de dados Oracle sem APIs intermediárias. Então, não precisam sair ou entrar, quer dizer que os dados manipulados não precisam entrar e sair do SGDB, pois possui uma fonte de integração e interação dentro do SQL no ambiente da Oracle e não precisa de APIs intermediárias, tá? Melhorando assim a naturalidade com que é dado com os dados, porque eles trabalham com ambiente nativo e o PLSQL é nativo para dentro do banco de dados. Durabilidade, ou seja, o tempo de vida. Um código escrito em PLSQL costuma ser mais durável, no sentido que não precisa sofrer manutenção mesmo quando a versão do SGDB é atualizada. Ou seja, a mudança de versão do Oracle 10G no Windows para o Oracle 11G no Linux, por exemplo. Então, quer dizer, eu estou mudando tanto a versão quanto o sistema operacional. Tá? E isso não impacta em sofrer manutenção no código do PLSQL. E é comum encontrar programas PLSQL que foram escritos há 10 anos ou mais em operação nas empresas. Isso ocorre porque as diferentes versões do PLSQL são, na maioria dos aspectos, compatíveis. Continuando, a vantagem em aprender ambas, SQL e PSQL, é que uma complementa a outra nos seus recursos e interações. Espero que tenha gostado. Continuando. Então, estou aqui disponibilizando para vocês também um curso de PLSQL e SQL, banco de dados Oracle 18c, onde a gente vai abordar aí desde a parte de instalação, tá? A parte de parametrização do banco de dados Oracle, utilizando os recursos SQL e PLSQL, e a gente vai abordar na prática, tá? Inclusive com modelos que a gente vai colocar aqui disponibilizados nesse curso. O curso é totalmente online e já está disponível. É o curso de SQL e PSQL da Oracle 18c. Então, o que eu posso salientar aqui para vocês, esse conhecimento pode ser um divisor de águas na sua carreira profissional, porque é muito importante lidar com as ferramentas que simplesmente manipulam os dados. É muito importante para as empresas que eles tenham profissionais que sejam qualificados conforme que conseguem aplicar os conceitos esperados nessa manipulação de dados. E isso vem simplesmente a agregar no seu currículo e agregar na sua vida profissional, porque o coração da empresa, para mim, é considerado o banco de dados. E simplesmente agrega para o profissional em si de TI, de infra, a pessoa que está simplesmente querendo absorver mais conteúdos que sejam consistentes e resolver simplesmente problemas de dados que às vezes impactam no nosso dia a dia e simplesmente acarretam custos desnecessários e perdas de tempo desnecessárias. Então, esse curso aqui vem explanar e é para pessoas que sejam iniciantes e pessoas que tenham já um conhecimento nessa área. Tenho muitos anos de experiência, mais de 10 anos de experiência só trabalhando com bancos de dados Oracle. E no curso vai ser apresentados os macetes, quais são as dicas, quais são os pontos importantes, conceitos que não devem ser deixados de lado, devem ser utilizados no cotidiano, porque quando a gente fere um conceito, simplesmente a gente fere a lógica, a gente fere todo o programa e impacta na empresa. Então nós temos que simplesmente ter isso bem gravado em nossas mentes, e isso vai ser abordado no curso
O curso é totalmente online, tá? E vou sim colocar plataformas para tirar dúvidas e vão ter lives referentes a conceitos importantes aqui para ficar bem claro e inclusive para tirar dúvidas das pessoas que comprarem o curso, tá? Agradeço pela atenção de vocês. Fica aí, o curso está disponibilizado. Qualquer coisa é só clicar no link, tá? E obrigado pela sua atenção. Até mais.